de fatores que não dá para cravar em um ano. Quem vende curso falando que é um ano exato, está contando história para boi dormir, para vender curso, certo? Cada pessoa tem um perfil de aprendizado. Então, como é que eu viro para uma pessoa e falo, você vai aprender em um ano, ou você vai aprender em 6 meses? Tem gente até vendendo na internet aprender inglês em 3 meses. Isso é mentira. Isso é mentira porque cada pessoa vai ter digamos, né, um ritmo para aprender a língua inglesa. Então, nós temos que partir do pressuposto que diferentes personalidades, né, diferentes abordagens também à língua inglesa vão influenciar esse tema. A primeira das coisas a serem consideradas. Então, aqui eu trago para vocês, né, o cálculo das horas, o cálculo médio das horas, que é um cálculo que foi estabelecido por um grupo de linguistas que estudaram, né, que acompanharam imigrantes que mudaram-se para a Inglaterra e não sabiam nada do inglês. Então, eles foram acompanhados, receberam treinamento, receberam a instrução da língua inglesa, né? E quanto tempo essas pessoas demoraram, em média? E eram pessoas do mundo inteiro. Né? Então, é um estudo científico. Trata-se de um cálculo científico. Né? Então, vamos ver aqui. Temos alguns fatores que vai fazer com que a pessoa demore mais tempo, né, para aprender. Por isso que a gente tem um intervalo aqui de horas, olha, de 100 a 150. Então, o que faz uma pessoa demorar 150 horas? O que outra pessoa, o que leva outra pessoa a demorar 100 horas para passar de um nível para o outro? Né? Então, aqui nós temos os fatores. Então, o que impede a pessoa de cumprir, por exemplo, as 100 horas e tornar-se fluente, pelo menos do 0 ao A1, são a dificuldade de concentrar, ansiedade, TDAH, dislexia, perda de memória ou memória curta, falta de disponibilidade na agenda. Né? Então, o professor que fala um ano, ele não está contando com a agenda do aluno. Né? Os meus alunos individuais, aqueles que pagam pelo curso, eu gostaria de pedir que todo mundo desabilitasse o microfone por enquanto. Como que o professor vai falar para um aluno sem conhecer o histórico dele, né, ou sem saber da disponibilidade na agenda desse aluno, que ele vai aprender em um ano? Né? Todo mundo quer aprender em um ano, mas será que eu tenho disponibilidade? Será que eu tenho interesse? Enfim, então esses são os fatores, né, que fazem com que o aprendizado demore mais tempo. E aqui agora, então, nós temos os fatores que aceleram o aprendizado. Primeiramente, a curiosidade, o interesse, depois a boa memória, a disponibilidade, a motivação e tudo mais. Eu tenho um amigo que ele nunca fez aulas de inglês e ele compreende, né? Eu acho que ele está no nível B1, por exemplo, no começo do intermediário. Ele nunca fez aulas de inglês. E como que ele aprendeu? Ele aprendeu assistindo as entrevistas da Mariah Carey, não sei, não lembro qual que é. Ele é fã de uma dessas cantoras, né, internacionais. Então, olha, a curiosidade, o interesse, a curiosidade por saber o que ela está falando, levou ele a aprender inglês. Agora, tem gente que está fazendo curso há 5 anos e não aprende, porque a pessoa tem alguma questão com a língua. Ou talvez não tem curiosidade, está fazendo só por uma pressão exterior. Né? Eu estou fazendo só porque o meu chefe está me cobrando. A pessoa, por si própria, ela não faria. Então, isso tudo faz com que a pessoa demore mais tempo, já que ela não tem curiosidade, não tem interesse. Então, esses são os fatores, né, determinantes do tempo. Dito isso, aqui nós temos o cálculo, né, dessas horas. Então, por exemplo, a pessoa que não sabe nada, nada, nada mesmo. Eu acho que aqui do nosso grupo, pelo menos o que eu tenho conversado com o pessoal, ninguém está dentro desse perfil, do zero. Tem até gente que fala, não, eu não sei nada, nada. Não, você sabe um pouco, sim. Se você sabe o que é shopping, você sabe o que é, né, alguma coisa do inglês. Então, zero, zero, eu acho que hoje em dia é impossível, as pessoas estarem no zero. Enfim, então, do zero ao A1, demora-se entre 100 e 150 horas, né, de estudo com o professor. Então, essa quantidade de horas é com o professor. O que você vai fazer extra não está aqui dentro.
Porque esses alunos, essas pessoas que foram acompanhadas, esses imigrantes, eles receberam instrução de um professor, eles foram preparados por um professor. Então, o estudo só sabe medir quantas horas com o professor, né? Não acompanhou eles em casa, quanto tempo eles demoraram, porque daí seria impossível. Como é que eu vou acompanhar a pessoa 24 horas por dia para saber se ela está aprendendo inglês sozinha ou não? Então, isso é dentro de sala de aula de 100 a 150 horas para você passar do zero ao A1. Do A1 para o A2, vão ser mais 100, de 100 a 150 horas. Então, se eu quero passar do zero para o A2, então seria de 200 a 300 horas de estudo. E isso seria no nível iniciante. Depois do nível A2 para o B1, nós precisaríamos, então, de 100 horas, entre 100 horas e 200 horas de estudos. E do B1 ao B2, seria de 150 a 200 horas de instrução com o professor, de aulas com o professor. E, finalmente, do B2 ao C1, de 200 a 250 horas, e do C1 ao C2, de 200 a 250 horas com o professor. Né? O curso que eu preparei, né, as aulas que eu preparei, elas trabalham com esses níveis aqui. O avançado ainda não está sendo contemplado porque não teve demanda. Apenas 3 alunos chegaram até mim querendo aulas do avançado. Então, para eu tirar um dia da minha agenda para dar aula somente para 3 pessoas, já que é um projeto abrangente, não faz sentido. Mas a partir do momento que tiver pelo menos 10 pessoas querendo o avançado, sim, eu vou abrir uma turma para o avançado, certo? A questão é o seguinte, que no B2, quem chega no B2 já está conseguindo se comunicar o suficiente, né, para fazer uma viagem, para se comunicar efetivamente, sem muito ruído na comunicação, com uma pessoa nativa, uma pessoa que também fala o inglês como língua estrangeira. Então, o B2 já é o suficiente. E por isso que eu vou preparar vocês para chegar até ao B2. Então, quem está aqui no zero, que eu falei que eu considero que ninguém está no zero, então, o nosso cálculo é daqui até aqui, do A1 ao B2. Então, isso nos traria 200, 350 horas, correto? Então, é isso, a gente vai trabalhar dentro disso. E a partir disso, eu preparei o roteiro, né? O roteiro de estudos. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, meu Deus, não tem como eu visualizar ele. Enfim, eu acho que eu vou ter que abrir ele aqui. E só um instante, porque aqui não está dando para visualizar. Aqui. Esse roteiro de estudos, ele vai ser o guia de vocês. Então, cada aula que vocês assistirem, vocês vão ter que preencher isso aqui. Então, tá lá no nosso Classroom, que é aquele site que eu mandei para vocês já, e depois eu mando de novo no final da aula. Lá tem as aulas, o conteúdo que já foi passado, lá tem as tarefas para casa, tem material extra e tem esse roteiro de estudos. Então, esse roteiro eu preparei de acordo com aquele cálculo. E aqui nós temos, então, na aula 1, na aula 2, na aula 3, o que vai ser feito. Algumas dessas coisas já foram feitas nas aulas anteriores, mas eu tive também que reajustar um pouquinho o conteúdo, por uma questão de que existe um material que eu estava usando para dar aula para vocês naquelas primeiras aulas, e agora eu vou usar o material da Universidade de Cambridge, que é a universidade que fez esse estudo. Então, para eu me embasar, eu tenho que usar o estudo deles e o material deles, porque é especial e preparado para esse cálculo específico. Então, a gente vai passar a considerar essa aula aqui, que eu estou explicando isso, como a nossa primeira aula. Aquilo que foi dado nas aulas anteriores vai ser considerado como algo extra. Mas tem muita gente que hoje está assistindo a aula que não fez aquelas primeiras aulas. Então, para efeitos de organização, essa daqui vai ser a nossa primeira aula. Então, por exemplo, vocês estiveram presentes nessa aula aqui. Vocês vêm e preenchem. Dia 5/2 de 2024, present continuous.
Pronto, aqui está o guia de vocês. Cada um de vocês vai abrir o seu próprio. Lá no site, vocês vão abrir o de vocês. Cada um vai ter um diferente e eu vou acompanhando, né, para ver quem está precisando de mais aula, quem está vindo, quem não está vindo. Então, eu consigo acompanhar, né, em tempo real, conforme vocês forem vindo às aulas. Enfim, então, esse aqui é o nosso roteiro de estudos. Agora, voltando ao cálculo, eu gostaria de chamar a Érica e a Gi para nós fazermos um cálculo, uma demonstração do cálculo de horas que elas vão precisar, né? Ou quanto tempo elas vão precisar, na verdade, digamos, quantos anos ou quantos meses elas vão precisar de aulas para ficarem fluentes, ou para chegarem pelo menos no A2. A Érica está presente na chamada? Érica? Eu acho que não. E a Gi, que conversou comigo no privado, está disponível? Estou aqui. Boa noite. Olá, Gi, tudo bem contigo? Tudo bom? Ok. Então, Gi, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber é quanto tempo disponível você tem diariamente ou semanalmente para estudar a língua inglesa. Quanto tempo? Quantas horas na semana você tem? Ou no dia? Eu acho que é mais fácil para mim no dia, porque como eu tenho 3 pequenos, a minha rotina seria diária, eu acho. Melhor para mim. Eu acho que daria mais ou menos 1 hora por dia, eu acho. Ah. 1 hora por dia. É, Ok. E você estudaria de segunda a segunda ou somente de segunda a sexta? Ou de segunda a pode. sábado? Poderia ser de segunda a segunda, não teria problema. Segunda a segunda. Então, nós vamos considerar aqui todos os dias, né? Então, lá, considerando que você está no A2, né? Para passar para o B2, são 350 horas no mínimo, né? Considerando, assim, que você está interessada, que você está motivada, né, a fazer essas aulas. Então, vamos lá. Nós temos 350 horas para 350 dias, né? 350 dias dá menos de um ano. Então, no seu caso, né, seria menos de um ano, 350 dias de segunda a segunda. Agora, eu gostaria de ser sincero. De segunda a segunda, até hoje, eu não conheço nenhum aluno que conseguiu. Por quê? Vai acumulando muito conteúdo, muita informação, né? A gramática são milhares de regras. E chega uma hora que você fala, não, peraí, eu vou precisar fazer mais revisões, porque agora eu cheguei no conteúdo que eu não estou entendendo, porque eu não lembro lá da unidade 2. Né? Ah, Então, sim, assim, verdade. o papel do professor, às vezes, é ser realista. Né? Eu tenho dado aula de inglês há 13 anos. E eu não vi até hoje, né? Estou esperando o dia em que eu vá ver um aluno que estude de segunda a segunda. E eu, particularmente, eu não aconselho ninguém a estudar de segunda a segunda, porque a carga de informação e a carga, né, digamos assim, de estudos é muito pesada. Né? No fim, você acaba ficando com estafa, você acaba ficando cansado com aquilo, porque realmente é muita informação para o seu cérebro, né? Para nós que somos aprendizes contemporâneos, aprendizes que temos família para cuidar, temos trabalho, Sim, temos um verdade. monte de coisa, né? Então, assim, de segunda a segunda, eu acho um pouco pesado, né? O que eu aconselharia seria de segunda a sexta, né? Enfim, o cálculo é esse, gente. Vocês precisam considerar quantas horas por dia ou quantas horas por semana, né? E quantas vezes na semana vocês vão aprender. Já que a Erika não está aqui, eu vou apagar aqui. Mas no caso da Gi, né, estudando de segunda a segunda, seria 350 dias de estudos. Né? Agora, se ela fosse, ela fosse estudar de segunda a sexta, Sim, né, de segunda a sexta, aí o nosso cálculo mudaria um pouco, né? Então, nós precisaríamos entender que ela vai trabalhar, que ela vai estudar 5 horas por semana, certo? Então, vamos lá, 350 dividido por 5. Ela vai precisar de 70 semanas.
70 semanas dá 1 ano e... Deixa eu ver, 50... 1 ano e mais 20 semanas. 1 ano e meio, praticamente, né? Para ela sair do A1 para o B2. Tá? Então, é isso. O cálculo é mais ou menos assim. É considerando a semana e os dias, né, disponíveis. Alguém teria alguma dúvida a respeito desse cálculo? Pode abrir o microfone e me perguntar. Não. Também não. Também não, prof. Isso tudo a gente está fazendo sem contar os feriados, né? Exatamente. Aí, se tiver um feriado no meio da semana em que você está considerando que você teria o estudo, aí já teria que recalcular também, né? Mas, assim, é sempre um cálculo aproximado, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa chegou ali em 200 horas, ela fala, poxa, eu avancei tanto nessas 250 horas, então não necessariamente eu precise continuar fazendo o curso mais 100 horas. Mas, agora, estudar inglês é para o resto da vida. Eu tenho uma aluna que ela é médica e ela faz as aulas dela só para praticar. Eu não ensino inglês para ela. Eu não falo de gramática, eu não falo de regra. O único dia que eu fui falar de regra para ela, ela falou: não, professor, esse não é meu objetivo. Eu só quero conversar. Mesmo ela tendo alguns problemas gramaticais, ela não quer estudar gramática. E tudo bem, porque ela chegou numa fase, ela chegou numa parte em que isso é possível, né? Mas para quem está começando agora, fugir da gramática é um pouco arriscado, né? Porque a gramática, como eu já havia dito em outros momentos, são as regras e as exceções. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? E geralmente eu comparo com a autoescola. Quando eu vou para a autoescola, eu aprendo o que eu posso e o que eu não posso fazer nas ruas, no trânsito, né? E aprendo como que eu faço um carro funcionar, quais são os pedais, né? Quais são as direções. E na língua inglesa, a gramática é isso, é a teoria. É essencial você saber a gramática, senão você vai começar a fazer frases que não fazem sentido e vai causar estranhamento e às vezes até as pessoas vão rir, dependendo do erro. E isso é traumatizante. Tem alunos que estão traumatizados com o inglês porque foi nessas escolas. Aprenda a falar inglês desde o primeiro dia. Isso é mentira, e muita gente cai nisso. Desde o primeiro dia, como? Se a pessoa não tem vocabulário, se a pessoa não tem conhecimento sobre a língua, como? Agora, eu posso passar uma frase feita e você copiar essa frase, você pronunciar essa frase que já está feita. Né? Mas isso não é falar, é repetir o que outra pessoa já disse, o que outra pessoa já escreveu. Então, falar inglês sendo iniciante desde a primeira aula não existe, certo? Então, é preciso a gente um pouco ser realista, né, para a gente afastar essa ideia que tem sido vendida por essas escolas, grandes escolas que faturam bilhões de reais anualmente, à custa de alunos que estão desinformados sobre a realidade da língua inglesa. E eu, como vocês já sabem, eu estudo linguística, estou fazendo um doutorado de linguística, e a gente faz vários estudos de caso desse tipo, analisando o discurso dessas escolas, né? E depois analisando os comentários das pessoas que compraram esses cursos e não aprenderam, né? E se sentiram desmotivadas, porque foi vendida uma ilusão para essas pessoas, né? Uma carga horária de estudos muito grande. Então, é preciso a gente levar tudo isso em consideração para a gente ter um olhar, né, mais verdadeiro, mais sincero sobre a língua inglesa, né? Então, esse é o meu papel aqui, é mostrar para vocês, né, que não é fácil. Tem gente que também procura aulas de inglês achando que o inglês é divertido, igual é no Instagram, dando dicas. O professor lá fica traduzindo palavras. Ah, que fácil, vou fazer a língua inglesa, eu vou aprender em 1 ano. Não, a gente precisa parar um pouco para pensar. Tem várias pessoas que tentaram, né, e se sentiram frustradas. Então, antes que vocês entrem nessa, eu preciso que vocês estejam informados disso, né? Porque querer aprender inglês
muita gente quer. Agora, a disponibilidade, né, a curiosidade, a vontade de aprender a língua inglesa, aí já é outra coisa. A persistência, a disciplina. E eu acho, inclusive, que é por isso que tem muitos coaches atualmente da língua inglesa, né? Pessoas que elas dão mais aulas de motivação do que aula de inglês. Então, a aula do cara é uma aula de motivação, para as pessoas não desistirem. Então, eu não julgo. É algo diferente de dar aula de inglês? É algo diferente. Eu não sou um coach, mas, ao mesmo tempo, eu mostro a realidade, né? Então, para a pessoa não achar que vai ser as mil maravilhas, ou que ela não vai passar por momentos em que ela vai sentir, poxa, mas eu estudo, mas eu sinto que eu não aprendo. Né? Isso existe, isso acontece, isso desmotiva as pessoas. Mas o fato é que, mesmo que você não perceba, o seu cérebro está trabalhando por ti. Eu também costumo comparar com o aprendizado da língua materna. Nossa língua materna é o português. Como que a gente aprendeu o português? Será que houve um momento em que eu falei, poxa, agora eu aprendi o português? Não, isso foi acontecendo naturalmente conforme a minha exposição à língua portuguesa. Então, quanto mais eu me expuser à língua inglesa, mais eu vou aprender, mesmo que eu não esteja percebendo. Porque o nosso cérebro, ele trabalha no silêncio. Ele trabalha sem ficar nos contando. Olha, você já aprendeu tantas palavras. Isso vai se perdendo ali. Né? Por exemplo, quando eu estou falando inglês, quando eu falo inglês uma frase inteira, ou eu penso em inglês uma aula inteira em inglês, uma hora falando inglês, eu não penso, eu só vou falando. Eu não fico mandando meu cérebro conjugar o verbo to be. Isso acontece de forma natural, assim como acontece com a língua portuguesa. Então, você se desmotiva a partir do momento em que você fica se cobrando. Poxa, eu não estou vendo resultado. Né? E também, às vezes, as pessoas não veem resultados porque não se arriscam. Né? Não se disponibilizam a conversar em inglês. Então, eu me lembro muito bem, quando eu morava no Mato Grosso, eu sou nascido no Mato Grosso, mas no momento eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, onde eu faço doutorado. E eu estava em uma viagem, fui para o litoral norte de São Paulo, e lá eu conheci dois noruegueses. Mas eu não falo norueguês, e eu nunca tinha estudado inglês em escola nenhuma. Eu tinha um dicionário, que eu li esse dicionário, então a pronúncia era a pronúncia que eu inventava na minha cabeça, e eu conheci esses dois estrangeiros, e eu sabia as palavras, mas não sabia a pronúncia. Né? E a gente estava dentro do ônibus, e eu olhei para o rio, e eu falei, this driver is big. Virei para eles e falei. Aí eles, what? O quê? This driver? Não existe essa palavra em inglês, driver. Né? E a minha irmã estava do meu lado me julgando, né? Tipo, de onde que ele nunca nem fez aula, como é que ele tá, né? Começou a falar aqui em inglês. E eu falei errado, né? E ele pegou e me corrigiu. River, this river is big. Né? Aí, aí eu me arrisquei. Eu me dei a oportunidade de errar. E essa não foi a única oportunidade. Essa não foi a única vez que eu errei. E quem aprende qualquer língua, não é só inglês, aprende na tentativa e erro. Muita coisa na tentativa e erro. Porque a teoria é uma coisa, mas quando chega, você soa, você se sente perdido, você acha que as palavras estão fugindo da sua mente. Então, essa sensação, ela vai fazer bem para você. Mas algumas pessoas se sentem traumatizadas, e eu compreendo, né? Porque é um momento de pressão. E ninguém quer passar por um momento de pressão. Mas a oportunidade que vocês tiverem de falar, mesmo que estejam falando errado, vocês vão falar. Quando, por exemplo, eu estou dando aula para os alunos que estão começando a conversar em inglês, começando a responder aos estímulos, né? Eu faço uma pergunta e a pessoa me responde errado, eu não corrijo naquele momento. Meu trabalho não é corrigir naquele momento. O meu trabalho é ouvir e deixar a pessoa confortável. Quando ela estiver confortável, que ela estiver falando, tudo errado, mas está falando, aí eu começo a corrigir. Primeiro, eu preciso que essa pessoa perca o medo de falar, para depois
eu começar a corrigi-la, né? É assim com as crianças também. Quando elas estão aprendendo o português, a língua materna, elas cometem erros e os pais riem, os pais anotam. Nossa, olha, com 2 anos você falou essa palavrinha aqui, ó. Eu lembro que eu falava helicoptero, em vez de helicóptero. Então, os meus pais não me corrigiram logo de cara, mas a vida, indo para a escola, eu tive contato com essa palavra e aprendi que era helicóptero. Então, vai ser assim com vocês também. E não existe o melhor aprendizado do que aquele que você percebe o erro. Porque, às vezes, quando outra pessoa te falou que você errou a determinada palavra, você nem percebeu, para você estava tudo bem. Então, você não vai levar aquilo, né, com tanta seriedade quando você mesmo percebe. E você fica pensando, meu Deus, eu falei errado. Agora ele vai estar me julgando, né? Vai achar que eu sou burro, sei lá, que eu não sei, né? Que eu não tenho conhecimento suficiente. Então, quando você mesmo percebe, é muito melhor. Por isso que eu não corrijo o aluno que está começando a falar. Primeiro, eu preciso que ele se sinta confortável, que ele se sinta bem falando, mesmo que esteja errando. Depois eu começo a corrigir. Enfim, eu acho que é isso sobre esses 2 temas que era, né, o cálculo das horas e o roteiro de estudos. Então, se você quer continuar esse curso, né, o que eu